Então, muito boa noite para quem é da especialização em constelação familiar, para quem é da supervisão em baralho sistêmico, para quem é da formação presencial em Brasília, e para os demais que vêm participar como ouvinte mesmo, né, das lives fechadas. Por enquanto, eu estou tentando fazer tudo junto num dia só, até pegar o ritmo novamente de tudo, né? Como vocês sabem, eu precisei parar um tempo aí. E aí, agora que eu estou voltando. Então, hoje, gente, a gente podia. Eu tinha conversado com o pessoal na quarta passada para a gente ir estudando, e por enquanto estudando as teorias do Bert, né, através do livro da Simetria Oculta do Amor, para até a gente chegar no ritmo do laboratório sistêmico mesmo, né, que são as práticas das constelações através do meu método baralho sistêmico, certo? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa coisa, sabe, do terapeuta, do perfil do terapeuta em ajudar. Porque, olha, se a gente que está se formando, né? No caso, eu não. Ai, gente. Então, para quem está formando turma, para quem está se formando como constelador familiar, consteladora, eu sinto que essa disciplina, essa cadeira, né, ela vai estruturar com outras supervisões também. Eita, gente, espirrando aqui. Com outras supervisões também que vocês escutam minha, para estruturar esse viés do terapeuta, ele saber ajudar. Porque quando a gente vai trabalhar as ordens da ajuda de Bert Hellinger, em geral as pessoas pensam assim, é como eu tenho que me comportar perante a minha família ou perante o mundo. Mas também é importante, quem está em formações, ou quem já pratica as constelações, né? Quem já é terapeuta da constelação, ou qualquer outra prática terapêutica, precisa entender esse movimento das ajudas, porque se a gente não ajuda de forma correta, coerente, a gente simplesmente vai se embolar, vai se emaranhar dentro daquele problema do paciente. E aí, para começar a falar, né, eu vou trazer uma por uma, para vocês começarem a entender, é importante que a gente saiba que a proposta da constelação não é dizer assim, eu não vou mais ajudar. Não, já eu participei de uma constelação, vi que minha mãe e eu estamos numa relação de muito emaranhamento, e aí, se eu me afastar, vai ficar melhor. Então, não ajudo mais minha mãe. Essa não é a proposta, né? A gente não precisa fazer isso, até porque nossa mãe vai ser nossa mãe até o fim, né? Então, isso significa que a gente vai ter, sim, em algum momento, ter que cuidar, ter que zelar por ela ou qualquer outra pessoa do nosso sistema. A gente vai precisar dar uma ajuda. Mas aí o que Bert Hellinger traz é que esse padrão, gente, que eu me coloco para ajudar a ponto de eu esquecer a mim mesma, esse padrão só vai nos levar ao emaranhamento. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas ajudam, mas esquecem de si mesmo. Ou simplesmente, aí vem um outro lado, né? Ou simplesmente estão ajudando com uma segunda intenção. Então, também existe isso, viu? Também existe da pessoa... também tem uma frase que diz assim, quem muito dá, vai querer algo em troca. Então, aquelas pessoas extremamente ajudadores, né? Ajudadoras, que querem lhe ajudar o tempo inteiro, ficam tentando lhe ajudar. Muita gentileza em excesso. Eu estou falando do campo de excesso. Essas pessoas, elas também têm uma intenção nessa ajuda. E, em geral, essa pessoa, ela quer, gente, é até um pouco, né, bem chocante dizer, mas elas querem a alma do outro.
Então, uma mãe, olha mesmo, vamos começar a pensar sobre isso? Uma mãe que ela faz tudo pelo filho, exatamente tudo, leva a água do menino, aí o menino vai, já depois de grande, né, vai trabalhar, aí ela coloca um lanchinho para o menino levar, e aí o menino diz que quer apresentar uma namorada, ela já vai e faz aquele jantar. Então, ela está pensando em tudo, sempre mostrando muita boa vontade. Não que não tenha, né? Mas a gente tem que estar de olho para que, não, se não for aquela mãe que ela quer dar muito, mas na hora que ela disser assim, agora é a vez de você me servir, isso daí não ser uma exigência que o outro precise perder a sua própria vida, o seu próprio campo de existência, deixar de abdicar dos seus objetivos para poder estar apenas servindo o outro. Então, a ajuda, eu começaria aqui dizendo para vocês que ela entra num fator primordial da abundância. Olha isso, gente. A ajuda ela está interligada com a abundância. Porque ao ajudar, você reconhece o outro, você se coloca no papel de humildade, né? Quando a gente ajuda, a gente se coloca no papel de humilde. Eu estou servindo você. E onde é que entra a abundância nisso? Porque a abundância ela é um processo de serviço, de puro serviço que eu presto à humanidade. Então, pessoas que às vezes têm um dom, mas não estão conseguindo ganhar dinheiro com isso, por algum motivo, né? Lá no mais profundo dela, ela não está se percebendo servindo. Então, ajudar também é servir. E esse serviço, ele é o movimento da abundância. A gente vai no nosso quintal, vê um pé de coco, um pé de goiaba, e tira a goiaba lá do quintal, faz um suco e bebe, se fortalece com aquela vitamina do suco da goiaba. E isso mostrou que a natureza serviu a gente. Ela serviu com os frutos, né? Ela ficou aquele tempo ali germinando aquela semente para poder dar goiaba e da goiaba servir de alimento para alguém. Então, Bert Helling, ele, quando desenvolveu as leis, né, da ajuda, ele mostrou várias ordens da ajuda, assim como as ordens do amor. Ela precisa ser seguidas as ordens da ajuda também, porque senão a gente vai quebrar, romper a hierarquia, o pertencer, vai romper o dar e receber. Então, as ordens da ajuda de Bert Helling estão intrinsecamente ligadas com as ordens do amor. E eu acredito que todo mundo aqui sabe, as ordens do amor são 3. Tem alguém aqui que não conhece as ordens do amor, gente? Eu acho que não, né? A Natália já é terapeuta, a Vaneida já está bastante tempo, acho que já, mas eu vou repetir de todo jeito. Então, as ordens do amor, elas são 3. É a lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Se eu só consigo amar se, de fato, eu coloco na relação essas ordens. Se na relação que eu mantenho comigo, em primeiro lugar, e depois com o mundo, não existe a lei do pertencer, do dar e receber da hierarquia, eu não vou amar, eu vou me emaranhar. É o que a gente chama do outro lado do amor cego e emaranhado, né? Então, por exemplo, assim, se você é solteira, aí você casa com um rapaz e ele tem um filho. Se lá no mais profundo do teu ser você não aceita esse filho dele que chegou antes de você, ou essa relação que ele teve com essa mulher, eu estou falando aqui de um local, viu, gente, que muita gente, às vezes, não aceita, viu? Não estou falando assim, não, Elisa, mas não tem lógica não aceitar, porque ele era casado. E se ele era casado, a mulher existiu na vida dele, mas eu tenho exemplos de constelações onde simplesmente a pessoa não aceita que o outro tenha tido relacionamento com a outra mulher. Então, isso, de alguma forma, vai quebrar o amor nas relações. Porque um filho, né? Um filho, ele já é
homem. Ele já é daquele homem. Meg, tu fecha o microfone, Meg, por gentileza? Que fica dando microfonia. Ah, obrigada, querida. Então, o filho já faz parte daquela existência, né? Então, uma pessoa que casa pela segunda vez e o marido tem um filho, ela precisa amar essa ordem desse amor, da chegada desse filho na vida desse homem. Parece coisa simples, lógica, mas muita gente simplesmente coloca o enteado para fora e acha que agora a família tem que ser só ela e aquela pessoa que ela encontrou, aquele amor que ela encontrou, né? Então, essas ordens do amor, que é pertencer, dar e receber, hierarquia. Essas ordens do amor, elas têm que ser guiadas, seguidas. Se elas não forem seguidas, se você não inclui, se você não faz as pessoas que fazem parte do teu sistema pertencer, simplesmente as ordens da ajuda vão estar toda embolada também. Por quê? Porque se você vem, olha mesmo isso, essa lógica que Bert viu. Se você vem lá do teu sistema achando que você é maior do que sua mãe, que sua mãe não dá conta desse casamento, que sua mãe vive infeliz com o seu pai, e sua mãe lá, casada com seu pai. Então, se você vem dessa família que você fica o tempo todo pegando briga com o pai para poder defender a mãe, automaticamente, dentro de você, no teu corpo emocional, vai estar o que ali? Vai estar que você é maior, que você tem mais ideia, que você é arrogante perante os pais. É assim que a gente chama. A pessoa fica arrogada. Então, automaticamente, se tua percepção interna, no teu corpo emocional, acha que você dá as melhores ideias na família, que você resolve mais rápido do que sua mãe as situações, automaticamente, lá na vida, você vai ajudar exatamente assim. Exatamente assim, gente. Aonde você chegar, você vai achar que você tem as melhores ideias, consegue resolver as coisas mais rápido, tem mais capacidade, é maior do que todo mundo. Por que você vai achar isso ali? Por que eu vou achar isso? Porque dentro de mim, a ordem do dar e receber, que é a ordem do amor, está rompida. Eu acho que minha mãe não é maior do que eu. Eu sou maior do que a minha mãe, porque eu tenho uma maior visão. Então, às vezes, a gente tem como filha, gente, tem até uma visão maior mesmo. Só que a gente esquece de olhar qual decisão a mãe tomou na vida. Eu vou dar esse exemplo único para vocês poderem entender. Então, às vezes, a mãe decidiu, não verbalmente, não numa reunião, que vai ficar com aquele homem para sempre. Ela decidiu nas atitudes. Decidiu quando ele chega, que ela sabe que ele estava com outra, ela faz o jantar dele, cuida da roupa dele, leva ele para o quarto, o que ele pede, ela dá. Isso são decisões. São puras decisões, só não está dita assim. Senta aqui, menino. Eu já sei que tu me trai, viu? Então, se tu me trai, eu vou aceitar, porque eu não estou mais nem aí para a vida. Eu quero só que tu volte para casa e tu bota comida dentro de casa. Ela não sentou e decidiu assim. Teria sido até mais fácil para o próprio sistema. Muitas vezes a mãe decidiu no silêncio e aí a pessoa foi lá e tomou todas as atitudes favoráveis àquele homem. Então, quando isso acontece, que os filhos ficam indignados porque aquela mulher aceita calada aquele homem que maltrata, que trai, que faz um monte de coisa. E ainda com um detalhe, viu? Muitas vezes a mãe, durante o dia, quando o marido não está em casa, ela ó nos ouvidos dos filhos, ó, seu pai não presta, ele me trai, vocês têm que dizer ele que está precisando de comida para ele poder trazer mais comida. Ali, ó, fica só buzinando no ouvido dos filhos. Os filhos captam essa dor e dizem conscientemente, mamãe, deixa que eu resolva isso para a senhora. E aí as filhas ou os filhos se tornam aquele cão de guarda da mãe, bem forte,
E aí chega para o pai, começa a dar pancada, e a mãe, lá nas atitudes, acolhendo o pai. Alguém conhece um caso desse? Diga aí, Jô. Ele me fez lembrar aquela história que você contou do rapaz que separou os pais e a mãe acabou morrendo de depressão. Sim, sim, exatamente isso. Porque às vezes o filho faz isso porque a mãe passou o dia falando mal do pai, mas aí nas atitudes ela toma atitude de outra forma. Aí o filho não consegue entender. Peraí, ela quer se separar ou não quer dele? Ele é uma má pessoa, como ela diz, e por que ela faz isso outro? Então o filho também vai tentar, através de sinapses, tentar entender. Pô, eu acho que minha mãe aceita porque a bichinha é boa demais. Ou minha mãe é tão boazinha, é por isso que ela aceita calado o que meu pai faz. Então, quando um filho ele rompe com a ordem do dar e receber, né? Mãe, você é a grande, você me deu a vida com o meu pai. O que está acontecendo entre vocês, eu sinto muito, para mim não serve esse modelo. Agora, resolva, mamãe, resolva do seu jeito. E eu aceito a forma que você vai resolver. Então, os filhos não vão fazer isso, gente. Nenhum filho, a não ser que ele esteja dentro do papel da ovelha negra da família, né? Mas, em geral, o filho vai olhar e vai dizer: Meu Deus do céu, minha mãe não sabe sair dessa situação, então eu vou ajudar. Aí, quando eu vou ajudar, já estou entrando no tema. Quando o filho diz: Eu vou ajudar, que ele toma corpo, toma energia vital dele, corpo emocional, as ideias, o raciocínio, o tempo, a vida. Ele diz, então eu vou ajudar, aí ele parte para ordens das ajudas. Eu vou ler aqui a primeira ordem da ajuda, tudo baseada nesse exemplo que eu estou tendo. Eu vou trazer sempre recorrente essas ordens para vocês entenderem que as ordens da ajuda estão intrinsecamente ligadas com as 3 leis do amor. São 5 ordens, estão intrinsecamente ligadas. Eu não consigo ajudar de forma coerente e correta se simplesmente eu acho que eu consigo frear meu pai e minha mãe não consegue. É uma questão de filosofia, de ponto de vista, aonde você acha que sua mãe não decidiu, é aonde ela decidiu. No silêncio dela, no não falar, nas atitudes dela, ela está simplesmente decidindo tudo, tudo que ela quer, certo? Então, a primeira ordem da ajuda, Bert Hellinger diz assim: a primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que temos e em esperar e tomar somente aquilo que necessitamos. Então, essa ordem da ajuda, eu dou apenas o que eu tenho. Então, eu não sou mãe, eu não sou a mulher desse homem. A esposa é você. Então, eu só ajudo, eu só posso ajudar trazendo esse exemplo dessa mãe que vive com esse pai que trai. Eu só posso ajudar como? Como filha. E como filha, eu sou a pequena. E como filha, eu vou olhar para minha mãe, vou olhar para o meu pai e vou ver quais atitudes unem eles. Então, quando eu olho como filha e digo, mãe, eu sinto muito, mas é com você, porque o casamento é seu, eu dou à minha mãe, gente, a a força de romper uma bolha. Porque a própria vida, a própria existência, a gente só evolui quando a gente rompe bolhas e mais bolhas dos nossos milhares de úteros que a gente vai nascer aqui nessa terra. O primeiro é lá na maternidade, quando a gente rompe e sai da barriga da mãe da gente, mas as outras bolhas dos úteros são diversas. Aquelas que, para mim, me consome, me anula quando eu vejo uma mãe, né? Vou dar um exemplo como se fosse, né? Eu vou falar assim, essa mulher que está sendo traída. Então, quando eu vejo a minha mãe sendo traída pelo meu pai, que isso também me abala, essa mulher ela está dentro de uma bolha de sofrimento. Só há um caminho para ela enxergar o mundo maior, que é ela não aceitar isso.
Então, se ela, por enquanto, está aceitando, está cômodo, isso significa o quê, Eli? Isso significa que, para ela, tem uma lógica num casamento assim. Uma lógica emocional, não é racional. Porque se fosse racional, ela dizia, peraí, não estou feliz, eu vou sair. Mas não é. É emocional, ela pode estar dentro de um nó imenso, pode não estar dentro de um nó imenso, que as percepções dela não conseguem enxergar que aquilo não está sendo bom. Ela só vê o que ela ganha de bom no mínimo. Então, às vezes, uma pessoa vive num casamento de sofrimento porque diz, né, não quer dizer para a sociedade assim, eu sou solteira. Não quer. Quer lá, hoje mesmo, gente, eu constelei uma pessoa que ela está há 33 anos separada do ex dela. 33 anos. Quando ela fez assim, para mim, eu vi uma aliança aqui. Aí eu falei, você é casada? Ela falou, sou. Eu disse, você não me disse. Eu pensava que você era solteira, divórcio, separada. Você tinha dito no início. Ela fez, não, eu sou separada, mas eu sou casada com meu marido. Aí eu fui entender que dentro dela, ela continua casada energeticamente com esse homem, usa aliança de casada, aliança grande. Achei que o ouro brilhou. Porque aí eu falei, por quê? O que é que que segurança essa aliança lhe dá? Ela disse para os homens não chegarem até a mim, porque aí por isso que a gente nunca pode julgar nada, porque ela já tinha sido abusada pelo próprio ex-marido. Então ela se vinculou tanto à dor que para ela espantar os outros homens é melhor ela usar uma aliança, porque aí os homens vão pensar, não, ela é casada, eu não vou mexer. Porque mulher casada a gente não mexe, principalmente no Nordeste, né? Foi uma pessoa lá de João Pessoa. Então, nessa ordem, eu dou o que eu tenho. O que eu tenho nem que seja dizer, eu sinto muito, é o que eu tenho. E só recebo aquilo do que eu necessito. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas. Deixa eu ler um pouco mais aqui que eu quero dar esse exemplo. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo que não precisa. Ou quando uma espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque não tem. Então, às vezes, a gente quer que a mãe da gente tome a atitude certa que a gente pensa, mas elas não têm isso para dar para a gente. Ela não tem. Vamos dar um outro exemplo para clarear mais. Às vezes você reclama, minha mãe, ela não foi uma mãe de chegar perto de mim, de abraçar, de beijar, nem de conversar, nada. Ela foi mais provedora. E ela só conseguiu dar isso. Exatamente isso, ser essa provedora. Não que você não necessitasse de um carinho, de uma aproximação, mas ela não tinha como dar. Então, ela só deu o que ela conseguiu. E é assim que vai acontecer com todos nós, gente. Então, trazendo aí também para o viés de uma terapeuta, então eu dou o que eu consigo. O que é que eu consigo? Eu consigo abrir um campo, a pessoa olha, se não fizer sentido para a pessoa, é porque ela, de alguma forma, ela não está pronta, e é ali que eu preciso me recolher. Como terapeuta, todas as ordens eu vou trazer o viés para terapeuta. Eu preciso me recolher. Esse recolhimento é dentro, é voz interna, é emocional. É o momento exato onde eu digo, eu fui até onde ela alcança enxergar. E aí você sai de um ponto onde você não se coloca como culpada porque não fez mais. E o outro também só dá o que ele consegue, né? Só precisa receber o que o outro pode dar. Então, uma vítima, por exemplo, quando ela vai para uma terapia, essa primeira ordem da ajuda para ela está sempre rompida, porque ela quer sempre mais do terapeuta. O terapeuta diz
diz, deixa eu lhe explicar aqui e tal, faz a frase de cura. Terminou a sessão, a primeira coisa que ela faz é mandar uma mensagem no WhatsApp da terapeuta. Mas eu esqueci de te perguntar sobre isso, isso, isso e isso. Então, se você é uma terapeuta sistêmica que está andando dentro das ordens das ajudas, você vai dar um tempo ou para responder ou simplesmente não responder. Porque a pessoa precisa entender que você já deu o suficiente para que ela pudesse perceber. E se isso não aconteceu, se ela está sempre querendo mais, ela está querendo tirar você do papel de terapeuta e colocar você no papel da própria mãe dela. Entenderam, gente? Essa primeira ordem. Então, eu dá apenas o que temos e recebemos e esperar e tomar somente aquilo que necessitamos. Então, ali naquela cena, quando a terapeuta disse assim, diga para sua mãe, mãe, você me deu a vida e eu sou grata. Aí a paciente olha e diz, não, mas eu queria que ela tivesse me dado mais. Então, tanto serve para ela olhar essa mãe e acolher o que a mãe conseguiu dar, como também se a terapeuta disser, não, então aqui é o nosso limite de conversa, porque você não está conseguindo agradecer isso que recebeu. Então, olha para esse terapeuta, você olhar para você mesma e você não se sentir culpada ou ter uma necessidade de dar muitas informações ao mesmo tempo para um paciente só. Entenderam? Deixa eu ver aqui mais. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ir fazendo, tá? A desordem também, quando uma pessoa não tem direito de dar algo. Porque com isso tiraria da outra pessoa algo que somente ela pode ou deve carregar. Isso daí se encaixa perfeitamente no primeiro exemplo que eu dei. Quando a gente olha para a mãe da gente e vê que ela está numa relação infeliz, de traição. Então, o que ela consegue dar para ela mesma é exatamente aquilo. Não estou falando, gente, de casos de violências físicas, de abusos sexuais. Esses casos a gente pode, sim, adentrar um pouco mais na ordem da ajuda, né? Porque a pessoa está completamente cega dentro do seu emaranhamento e daí ela não consegue realmente dar um passo, a não ser que a gente, em alguns momentos, diga, ajuda. Mas se ela está dentro de uma relação onde ela consegue ficar apenas ali, é preciso que a gente tenha um coração onde a gente acalme esse desejo, da gente querer ver o outro no outro patamar, numa outra relação. Porque, de alguma forma, ela também precisa carregar aquele fardo, certo? A mesma coisa desse exemplo seria, vamos supor, se seu pai, vamos mudar aí os personagens, né? Se seu pai é descoberto nele uma doença. E aí, quando o pai é descoberto um câncer aí no pai, o filho fica em desespero e começa a sentir muita tristeza, muito movimento de achar que não é justo o que um homem bom como meu pai tem uma doença dessa. E aí a gente também tira a força dele carregar o próprio fardo, a própria cruz também, né? O próprio caminho de cura, porque uma doença também é um caminho de cura. Então, você vai poder ajudar, leva no médico, conscientiza de uma situação, de outra, mas aquele sentimento, sentimento, gente, aquele sentimento de que, puxa vida, não é justo com meu pai, você tem que sair se liberando. É uma voz interna que você tem que reeducar, aonde você vai dizer, pai, eu sinto muito, mas essa doença é sua, não minha. Porque você só vai conseguir permanecer com saúde, em pé, digna, se você estiver firme de que sente muito por ele ter a doença, mas a doença dele não é sua.
porque aí o fardo é dele, não é seu. Você vai, como filha, você vai ajudar. Então, um exemplo que eu tenho, que eu já dei várias vezes aqui, é de uma paciente minha, que a mãe dela estava com câncer na tireoide, e aí a mãe veio constelar, tal, né? Passou-se um tempo, a mãe constelando comigo, e aí trouxe a filha, porque a filha tinha sido diagnosticada também com um câncer na garganta. Então, na constelação, eu vi tanto que a mãe estava, morram por mim internamente, numa frase bem complexa, que era uma mãe narcisista, era não, é. Então, a filha captou esse sentimento de mamãe, deixa que eu morro no seu lugar, a ponto da filha atrair o câncer, e aí depois morre, e a mãe ficou. Então, ela morreu primeiro do que a mãe, para morrer no lugar da mãe. Então, é uma ajuda isso, gente. O que essa filha fez está dentro da ordem do amor, dentro da ordem da ajuda. Por isso que está interligado a ordem do amor com a ordem da ajuda, porque na hora que a filha olha para a mãe, que viu que ela tinha um câncer, e que lá dentro, no mais íntimo dessa relação, ela quis pertencer a essa mãe, em algum momento lá da infância talvez não tivesse pertencido, a filha vê de forma inconsciente que o caminho para poder pertencer à mãe, estar tá ligada com a mãe e a mãe valorizar essa filha, é atrair a doença para si. Então, ela atrai a doença para si e diz, né? Então, eu por você, mamãe. Então, ao mesmo tempo que ela dá um relaxe, ela relaxa o próprio corpo, descontrai o corpo, porque ela se entrega a um movimento de amor pela mãe, quando ela diz eu por você, é um movimento de dar e receber, de ordem do amor, e ao mesmo tempo é uma ordem da ajuda. Então, ela foi ajudar como, gente? Ela foi ajudar tentando morrer primeiro no lugar da mãe. Então, é por isso que as ordens da ajuda, a gente sempre tem que olhar, né? Puxa vida, eu ajudo tanto e aquela pessoa não me dá o feedback de volta. Não é a pessoa mais, é saber você. Aonde está a tua dor que você quer se colocar nessa ordem da ajuda de dar sem receber nada? Aonde está o seu amor próprio? Entenderam? Então, essa é a primeira ordem da ajuda. Vamos ver a segunda. Essa ajuda é humilde, né? Aqui Bert Helling já vai dizer assim: assim, o dar e receber estão sujeitos a limites, e pertencer à arte da ajuda, percebê-los e respeitá-los. Essa ajuda é humilde, muitas vezes, em face da expectativa e da dor, ela renuncia e age. Então, quando a gente, devido à dor que a gente está dentro da gente, se a gente acha que a gente não está pertencendo direito à nossa mãe ou ao nosso pai ou ao nosso sistema, se dar e receber foi ruim, a mãe deu a vida, mas depois faltou amor, e a gente ainda quer amor da mãe da gente, a gente começa a fazer situações de ajuda para chamar a atenção da mãe e a mãe poder trazer essa filha mais para perto de si, né? Então, é por isso que Bert fala que está intrinsecamente ligada. As ordens do amor com as ordens da ajuda. Então, a segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência. Essa frase do Bert é importantíssima vocês saberem. Toda vez que você vai ajudar, é porque está sendo ameaçada a sua sobrevivência. É um instinto nosso. Todos nós, a gente se submete a qualquer situação, gente, qualquer situação. Se a gente estiver em puro desespero de sobrevivência, para a gente poder se sentir segura aqui no planeta Terra. Então, toda a ajuda está ligada com a ordem, com a necessidade de sobrevivência. É por isso que muitas pessoas que ajudam demasiada, mães que fazem tudo por todos, esquecendo de si,
ela está tentando sobreviver à própria dor de não se amar, a própria dor de não se perceber como membro daquela família, ou membro da própria força da vida, né? Às vezes tem pessoas que estão numa situação tão caótica de sofrimento, gente, que elas acham que ainda não estão envolvidas no movimento da vida, e elas vivem apenas com estágio de sobrevivência, no estágio de sobrevivência, né? Isso pode ser um destino espiritual, mas também pode ser uma cultura de dor profunda que a pessoa venha a ter sentido aqui na vida. Então, a ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e do crescimento, por outro. Então, todavia, a sobrevivência, a evolução e o crescimento também dependem das circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e são modificáveis. Por exemplo, uma doença hereditária, são circunstâncias internas, mas você pode ser diagnosticada com diabetes e você se cuidar tanto a ponto de você ter um controle sobre essa doença, né? Cadê? Quanto à ajuda externa, são pré-estabelecidas e são modificadas como uma doença, as consequências de acontecimento ou de culpa. Quando a ajuda deixa de considerar as circunstâncias externas ou se recusa a admiti-la, ela se condena ao fracasso. Isso vale com maior razão as circunstâncias internas. Ela exclui... Cadê? Circunstâncias externas. Permanecer... melhor destino, outras para a família. A missão, peraí. Isso vale também a maior razão para as circunstâncias internas. Elas incluem a missão pessoal particular, o envolvimento nos destinos e outros membros da família. Eles incluem a missão pessoal e outros membros da família. E o amor cego, que é sobre o influxo da circunstância, permanece vinculado ao pensamento mágico. O que isso significa em casos particulares, ou expus exaustivamente em um livro, Ordens da Ajuda, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos, a segunda ordem da ajuda é, portanto, que ela se amole às circunstâncias e só intervenha com apoio e medida que elas permitem. Então, isso aqui é o seguinte, é assim, isso aí voltando àquele caso do pai que adoece. Então, por exemplo, o pai tem uma doença, então ele chega para lá, foi descoberto um câncer, e aí você leva ele para o médico e tal, e ele fala assim, eu não vou me tratar, não vou tomar remédio, não vou fazer nada. Então, se ele disser isso, você só vai conseguir ajudar nessa ordem quando essas circunstâncias internas dele estiverem prontas para poder dizer, eu quero ajuda. Então, em muitos casos, a gente precisa aguardar o outro, gente. A gente precisa aguardar o outro pedir, ter a humildade de pedir. Mas por que ali? Às vezes a pessoa não consegue esperar que o outro peça para poder ela agir. Porque dentro de você está o quê? Está acoplado às ordens do amor dentro de uma desordem. Então, muitas vezes, você não se sentiu pertencente àquele pai que não estava em casa, que quando chegava não falava direito com você. E aí, quando esse homem chega numa certa idade e tem uma doença, que você se sente com uma grande oportunidade de se aproximar dele, então você vai fazer de tudo dentro do teu esforço para que ele possa saber que agora ele vai lhe escutar e que você é alguém na vida. Você vai ser vista por ele. Então, muitas vezes, a gente exagera na forma que a gente vai ajudar, mesmo aquela pessoa dizendo que ela não quer. Então, é difícil chegar a um consenso nas nossas emoções de aceitar que a pessoa decida por uma morte.
pelo sofrimento, né, maior que ela está vindo. Então, não é fácil isso, gente. Não é fácil, porque você vai saber, se ele não se medicar, se ele não for tomar os remédios, ele vai morrer. E ele morrendo, também morre em você a esperança de dizer: eu fiz meu pai olhar para mim. Isso tudo vai mexer com o quê ali? Com a nossa criança interior, né? A criança sempre ela vai estar lá tentando trazer de volta aquilo que ela acha que não recebeu o suficiente, né? E aí é preciso a gente olhar agora com um olhar de adulta, com um olhar de grande, para que eu possa dizer: o meu pai e minha mãe me deu o suficiente. E o que eles não conseguiram me dar, agora é comigo. Quando eu abro essa possibilidade de ser comigo, eu também abro a possibilidade de outros me darem. Outros me darem no lugar do meu pai e da minha mãe. É a diversidade de pensamentos e de campos filosóficos que você vai ter dentro de você. Então, às vezes, a gente simplesmente não quer receber de outra pessoa, porque a gente se nega e fica na birra da nossa criança dizendo: não, se não for meu pai que diga, vá minha filha, com a minha bênção para o mundo, eu também não vou. Eu também não saio do lugar aqui. Então, muitos casos, gente, de insucesso mesmo, profissional, de insucesso amoroso, de qualquer que seja o insucesso, de saúde, é a nossa birra em achar que só o pai e a mãe biológicos são os que estão aptos e por obrigação a nos dizer boa sorte, vai com Deus, vai com minha bênção, e eu te amo. Então, é importante que a adulta que eu estou conversando agora, com cada um aqui de vocês, a adulta possa entender. O que me faltou lá atrás, agora eu darei a mim. Ou abrirei meu coração para outro poder me dar. Porque só tem esse caminho agora, viu, gente? Não vou dizer que dentro de um campo de constelação não pode depois uma mãe dizer: vai lá, minha filha, com a minha bênção. Pode. Eu mesma tive essa confirmação, né? Durante muitos anos eu não me dei bem com minha mãe, não me dei bem mesmo. E aí, depois que eu comecei o movimento de constelação, eu consegui, né? Sem eu cobrar, sem eu querer exigir que que ela me desse o que ela não consegue dar, mas o campo energético de emoção movimentou, chegou até ela, ressoando, depois da constelação, a ponto dela dizer: filha, eu também te amo. Então, assim, aguardar também essa maturação quando a gente faz uma constelação que reverbera, né? São campos de energias poderosíssimos, gente. A constelação é um campo de energia poderosíssimo. Então, sempre aguardar do outro, essa é a parte mais complicada. Sempre aguardar do outro apenas o que ele consegue dar. Apenas o que ele consegue dar. Então, 3 anos de namoro. Aí você vai lá, toda romântica, prepara um jantar, faz uma coisa, né? E o namorado chega: poxa, vai comemorar o que hoje? Né? Isso machuca muitas mulheres, né? Porque a gente tem uma memória afetiva muito grande dos fatos. Mas quanto menos a gente faz expectativa para o que o outro pode nos dar, menos a gente vai se frustrar. E também a gente só vai dar algo a eles com o que a gente sabe que eu conseguiria dar dentro dos meus limites, né? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Como é que é? Digam aí. Eu gosto quando a turma interage. Tudo certo, gente? Manda um joinha aí para mim, se está tudo certo. Tudo, né, Fátima? Massa. Sim, então, dentro da ordem da ajuda entre pais e filhos, o protótipo é assim, gente. Os pais dão e os filhos recebem. Essa é uma lógica, digamos assim, de mais fluidez que pode ter nas relações entre dar e receber dos filhos.
Então, o que que acontece na maioria dos nossos casos? O pai e a mãe dão a vida, aí, ó, essa é a lei do dar e receber. Os pais e a mãe dão a vida, e aí o filho vem aqui, ele nasceu aqui nesse tempo. Quando o Bert Helling traz que eles são os grandes, os pais, não tem nada a ver com dinheiro, com tamanho, 1 metro e tanto, não tem nada a ver com isso. São maiores porque chegaram primeiro na vida. Então, tem mais campos de quê ali? De experiência de vida. Mas ali é porque você não conhece a minha mãe, a bichinha é muito inocente, tem experiência de nada. Tem. A inocência dela fez ela ficar quieta, calada e parada. Então, ninguém não é inocente porque é boba, ingênua, sem conhecimento, não. Você pode nunca ter pisado numa escola na sua vida, mas a vida vai te dar relações que você cresce. Então, muitas vezes, quando a gente vê a mãe da gente quieta, calada e meia submissa, pensa que ela não tem experiência de nada. Ao contrário, ela está ali, naquela postura, porque provavelmente ela pode ter sofrido muito mais abusos antes de chegar naquela situação da qual você está vendo ela. Entendeu? Então, esse protótipo que Bert traz, né, dos pais, significa assim, que os pais chegaram primeiro na vida, então eles trazem uma experiência. E aí, quando eles passam para os filhos estão aqui, pequeno. O fluxo natural seria o quê? Os filhos vêm aqui, ó, para a vida, ó, nesse tamanho aqui. Aí vem aqui, casa, e aí ele cresce. Mas ele ainda fica menor do que os pais. Ó a diferença aqui, menor. E aqui, para os filhos dele, eles são os grandes. Então, a lei do dar e receber, ela vai dando nesse fluxo. Onde é que essa lei entra em desordem? Quando os pais dão a vida e os filhos recebem, que os filhos vão agradecer. O que é que acontece aqui, Eli? Essa mãe e esse pai podem estar se traindo, podem estar se abusando, podem estar brigando o tempo todo, várias situações. Uma mãe pode ter uma doença, um pai pode ter uma doença, o pai faliu, a mãe faliu, seja lá o que for. Quando o filho recebeu a vida, ele recebeu um sentimento aqui, ó, de culpa. Caramba, que presente grande eu ganhei. A oportunidade de ir lá para o planeta Terra. Não é para todo mundo. A alma diz logo, caramba, não foi um lápis que você ganhou, uma caneta. Você ganhou a vida. Você ganhou a energia vital. Você ganhou a força de estar aqui na Terra. Então, quando sua alma lembra disso, que vê sua mãe aqui numa doença ou sendo traída, você faz isso, ó. Você não vem para a vida. Nenhum filho consegue vir para cá quando os pais estão em sofrimento. O que é que o filho faz? Chega aqui, cresce e diz: mamãe, papai, fique tranquilo que eu resolvo esse problema para vocês. Vocês me deram a vida? Pois então, agora eu vou resolver esse problema para vocês. Então, quando o filho olha, vê que os pais estão em disfunção de vida, ele não nega. Ele automaticamente diz: então, eu por vocês. E, a partir desse momento, ele começa a dar ordem da ajuda distorcida. Ele diz como a mãe tem que fazer em relação ao pai, ele obriga o pai a fazer tal coisa em relação à mãe, e aí vai entrar nessa desordem toda, né? Ou seja, as ordens da ajuda, elas já começam a nascer do primeiro momento onde eu me encontro achando que eu posso resolver as coisas para minha mãe, para o meu pai, ou para toda a minha família, né? Porque tem gente que é o que a gente chama assim de arrogada, está tão arrogante em achar que ela pode dar conta, e lembrando, gente, que esse arrogante não é uma maldade da pessoa, foi um caminho psíquico que ela encontrou para dizer, eu vou ajudar. Então, ela não é má pessoa, ela pode estar com má conduta da ajuda, mas ela não é uma má pessoa. Então, como terapeuta sistêmica, você não pode achar que ela seria uma má pessoa. Ela está em má conduta de vida, certo? E, a partir daí, ela começa a agir assim também, aonde ali? No mundo.
ela já chega, como eu disse no início, já chega nos cantos, tudo se sentindo a maior e a mais esperta de todo o canto. Aí, como lá na vida ninguém é mamãe nem papai, né, para passar a mãozinha na cabeça, começa a vir o quê? As inimizades, o chefe que diz, tá querendo mandar mais do que eu, é? Espera aí que eu vou botar você no seu lugar, e começa a humilhar, começa a botar mais tarefa para ele não ter tempo de estar querendo ensinar para os outros. Aí vem outro que sabe igual a ele, também fica querendo bater de frente, entendeu? Então, a gente só vai arranjar o quê no mundo? Padrões que recolocam a gente na ordem certa da ajuda. E qual é a ordem da ajuda? Pô, eu estou aqui contratada como consteladora, mas querem que eu seja consteladora, isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e aí eu me recoloco nessa ordem de ser e atuar apenas como a terapeuta. Eu não vou pegar na mão de ninguém para salvar ninguém. Eu sou apenas a pessoa que vê uma cena, lê uma cena no inconsciente, apenas não, né? Que lê a cena do inconsciente e transcreve isso para uma nova consciência para aquele paciente, certo? Então por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante que eu lembrei agora de uma pessoa que eu estou fazendo um trabalho com o filho dela. E o filho dela está no mundo dos vícios, né? Aí ela faz assim para mim, ela faz, Eli, liga para minha mãe, e porque todo mundo me chama, acaba me chamando de Eli, né? Que é Eli Constelar, né? Aí automaticamente já cria uma intimidade comigo, Eli, né? Eli liga para minha mãe e diz assim: olha, você está precisando fazer uma constelação, porque o seu neto está muito emaranhado com você. Aí eu escuto aquilo, eu faço, não, esse não é a ordem certa da ajuda. A ordem certa da ajuda é você que não fala com ela, ir lá e falar com ela. Não, mas eu não vou falar, porque eu não falo com ela, e até o fim da vida eu não vou falar. Então, você deu um jeito de mandar esse recado para ela. Perguntar se ela quer fazer uma constelação, porque o neto está emaranhado com ela. Porque se você se coloca como uma consteladora, que é a mãezona de todo mundo, ou porque suas necessidades internas estão precisando, puxa, se eu falar com a avó desse menino, eu vou ganhar mais dinheiro e não sei o quê. Se está avassalador essa necessidade, você vai quebrar as ordens da ajuda, porque ela lhe pede para você ligar para a mãe dela, é um pequeno favor. Mas com certeza ela vai pedir outros. E ela pode, inclusive, inconscientemente, colocar você como mãe desse menino. Então, é importante que a gente esteja alinhado com as ordens da ajuda, para que a gente possa dizer à pessoa, não, o caminho é você fazer isso. Eu estou aqui para prestar o meu serviço. Se vocês quiserem, eu estou à disposição e a serviço. Mas ir lá, pegar na mãozinha e trazer, não, eu não faço isso. Entenderam? Então, a consteladora, nas pequenas relações, ela vai precisar aprender a se colocar e a colocar a relação no lugar da ordem da ajuda mesmo. A terceira ordem da ajuda. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicopatia ou psicoterapia e no trabalho social, acham que precisam ajudar os que lhe pedem ajuda. Da mesma forma, como os pais ajudam os seus pequenos filhos. Invertamente, muitos que buscam ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como se os pais dedicam a seus pais, no intuito de receber deles tardiamente o que esperam e exigem dos próprios pais. O que acontece quando os ajudantes correspondem a essa perspectiva? Eles se envolvem em uma longa relação. É praticamente isso que eu acabei de dizer, né? Eu acabei emendando já uma outra ordem. Então, saber qual o teu papel, a ordem dessa ajuda aqui é o seguinte, qual o seu papel como naquela relação? Ah, eu sou a filha, então eu vou atuar como filha. Mãe, a mãe que passa, voltando àquele exemplo, a mãe que passa o dia inteiro dizendo para a filha, seu pai não presta, porque ele me trai, ontem ele chegou, eu peguei uma blusa suja de batom, e o dia todo. Aí, quando é à noite, nisso, a filha só vai crescendo na raiva contra o pai dentro dela. Caramba, meu pai realmente, ó, minha mãe está aqui se sacrificando, fazendo o almoço, limpando a casa, deixando a casa limpa para quando meu pai chegar. Aí, quando esse pai chega,
que a mãe trata ele como se nada tivesse acontecido, quem é que tomou para si a briga? A filha. Então, quando a filha toma para si a briga, aí o pai chega, a primeira coisa, pode ir lá, se alguém tiver um exemplo desse. Primeira coisa que a filha faz e são horas de você chegar? Aí o pai, aí a mãe, ó o teatro da vida. A mãe fica calada, recuada, só. Eita, ela brigou com ele, mas ela, como papel de mulher, ela ficou calada e ainda perguntou: quer jantar? Ele falou: quero. Ela foi para a cozinha e colocou a sopa. Estou tentando detalhar como cena mesmo, para vocês saberem o que acontece na cena cerebral, quando as palavras são escutadas que o homem não presta, o que gera de sentimento na filha, e isso respalda na atitude que a filha vai ter sobre esse pai. E aí, num exemplo que eu dei, vai virar outros N exemplos. Toda vez que a mãe perceber que o pai ficou tenso quando a filha cobrou, a mãe vai inconscientemente dizer: ah, então ela dá ordem a ele, mais do que eu. Aí a mãe começa a jogar para essa filha essa meia obrigação de dar o limite ao próprio marido, que no caso aqui é o pai. E aí a filha vai crescendo, gente. Ai, pai, não, amanhã, pai, amanhã tem que chegar na hora certa, porque eu vou fazer um almoço aqui, é meu aniversário. E o pai tinha outros compromissos que ele, com outras pessoas, ou com outra mulher. E aí ele acaba chegando cedo, e a mãe se surpreende. Meu Deus, ele chegou cedo. Aí começa a fazer o que com essa filha? Incluir, fazer ela pertencer, dar presente. Isso tudo, gente, é tudo muito rápido, essas relações, viu? Mas acontece exatamente assim. Aí a filha vai se sentindo grande, grande, grande e ajudando. Ela vê na prática, lá na família dela, que teve um pouco mais de harmonia. Ai, que lindo! Olha como é que ela vai dormir. Ai, que bom! Minha mãe hoje ficou feliz, porque meu pai almoçou com a gente. Depois do almoço, eu inventei logo um cafezinho. Ele tomou o café, armei a rede, e ele deitou lá na rede, dormiu a tarde toda, nem saiu de noite. Então, a filha se sentiu o quê? Muito especial. Eu ajudei na relação da mamãe com o papai. Olha como é que está a respiração dela. Que alívio. Eu agora sou parte integrante, eu pertenço, eu dou ajudando aos meus pais, eu faço meu pai permanecer com a minha mãe. Isso tudo a alma está dizendo: obrigado, mamãe. Olha aí, estou te devolvendo, mamãe, tudo que você fez por mim e o papai também. Só que aí vai acontecer o que ali? Vai ser criado um campo de energia, um campo de egrégora, de sentimentos, de palavras, de atos, de omissões, né? Perante essa filha, a ponto, e está envolto nela, aqui, ó, na cabeça, no corpo, a ponto dela não se perceber mais filha deste casal. Filha. E aí, essa ordem da ajuda que ela fez, muito lindo, uniu todo mundo, ela perdeu simplesmente a vida dela. Ela já se construiu tanto, tentando trazer o pai para dentro de casa, segurando o pai, que ela não tem mais energia vital de dizer: peraí, eu vou atrás de me casar, vou atrás de engravidar, vou atrás de um emprego maior. O mundo começa a ficar restrito, pequenininho, aquele arroz com feijão tá bom. Não, não vou sair hoje, porque se eu disser a meu pai que eu estou em casa, ele vai vir e vai ficar tudo bem aqui com a gente. Então, ela sai da terceira ordem da ajuda, ela entra para a desordem, né? Ela sai do papel dela de filha. Ela passa a viver um triângulo amoroso, inclusive, com a mãe e com o pai. E aí ela simplesmente tranca a vida dela, bloqueia a gente. Mas isso não é coisa simples, não.
É sério mesmo, de bloquear, de não casar, não conseguir trabalho, não conseguir dinheiro fique, porque aí ela entra na rotativa também de dizer assim, mas aí o pai pede um dinheiro, ela dá, porque ela sabe que se ela dando dinheiro, o pai está mais ligado a ela, vai obedecer mais a ela, entendeu? Então, fica esse mundo girando aí, esse mundo girando dentro desse formato, e simplesmente a filha se arroga e para e tranca a sua vida, porque ela saiu do papel de filha e ficou no papel da mulher do pai. Entenderam? Legal esse exemplo que eu dei, né, gente? Essa é a terceira ordem da ajuda. A quarta ordem. Sobre a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Essa ordem da ajuda é maravilhosa, porque é assim. Dentro da psicologia tradicional, quando a pessoa vem fazer terapia, é ela, aquela pessoa, é ela e pronto. É Maria. Maria está aqui na minha frente, Maria só é Maria. E aí Maria pede colo, Maria pede aconchego, Maria. E eu vou me colocando como terapeuta ou psicóloga dentro dessa Maria que está me demonstrando só carência. Só que a quarta ordem da ajuda que Bert Helling nos traz é o seguinte: ela diz assim, que nós não somos, eu não sou Elisângela porque eu só sei Elisângela. Em mim já está quem, gente? Já está meu pai e minha mãe, e minha ordem sistêmica familiar. Então, a quarta ordem da ajuda mostra que você é um ser sistêmico. Então, na hora que você vai ajudar alguém, você precisa olhar para aquela pessoa e enxergar imediatamente o pai e a mãe dela, dentro dela. Se você não enxerga, a pessoa chega e diz, porque minha mãe me abandonou. E aí você diz, puxa, a bichinha, ficou sem mãe, ó. Não, vem aqui, mulher, vamos ser amiga. Vamos ser amiga, que aí tu fica comigo. Eu fico aqui com você comigo, aí vai se apoiando. Então, além de você quebrar esse papel, você também coloca essa pessoa numa desordem dela não ter mais a capacidade de olhar para trás e dizer, né, mãe, olha, você fez isso, eu senti muito, dói em mim até hoje esse abandono, mas é através do seu abandono que eu vou me resgatar, vou me amar. Então, é importante que a quarta ordem da ajuda, a gente olhe para o paciente numa perspectiva de que ele é sistêmico. Do mesmo jeito com a mãe da gente. Se a mãe da gente passa o dia reclamando de que o pai trai, olhar para essa mãe e dizer, a única solução de você curar tudo isso é com sua mãe e com seu pai. É fazer esse pessoal olhar para trás. Porque é só na ancestralidade que a gente vai conseguir resgatar o nosso poder. Olhar para eles e dizer, foi desse jeito que eu recebi de vocês, e o que eu não consegui receber, eu vou passar adiante, do meu jeito agora. Então, essa quarta ordem da ajuda vem com esse movimento, olhar para todos de uma forma sistêmica, certo? A quinta ordem da ajuda da constelação familiar aproxima o que antes estava separado. Nesse sentido, ele está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a distração entre o bem e o mal membro da família. Então, na quinta ordem da ajuda, a gente considera todos a serviço do amor, todos a serviço do bem. Mas ali, até aquele pai que foi abusador, de alguma forma, o mal leva a gente para o caminho do bem. Nem que seja para ela aprender a se defender de homens como esse. Não que ele não vai pagar pelo que ele fez com o abuso, ele vai pagar. Mas é preciso a gente colocar todos e tudo o que acontece no sistema familiar com um movimento maior, para o bem maior. Então, um abuso, um abandono, tudo isso que aconteceu, gente,
Não é que a mãe da gente, o pai da gente, é gente má para o resto da vida. Foram circunstâncias que, de alguma forma, levaram eles a nos dar apenas o que eles conseguiam. Em muitos casos, eles não iriam conseguir dar um abraço, uma mãe não iria conseguir se levantar do sofá e dizer, filha, eu te amo, e te dar um abraço. Não é por uma maldade, não é por nada, é porque ela não teve essa experiência com os pais dela. E por não ter tido essa experiência com os pais, ela se coloca atuando do mesmo jeito. Então, a gente também só vai conseguir estar envolvido dentro de um campo de evolução e consciencial quando a gente coloca de que tudo que aconteceu foi para uma estrutura melhor da nossa própria existência. Entenderam? Então, o contrário dessa ordem de ajuda é o quê? Da quinta ordem da ajuda. Por exemplo, assim, por que o Humberto coloca essa ordem como tudo que está e que envolve, de alguma forma, foi para o bem maior? Porque, muitas vezes, né, muitas vezes não, a gente precisa entender que nós somos seres espirituais e que estamos vivendo essa experiência humana. Então, isso significa que essas relações e muitas coisas pesadas que vão acontecer aqui nas relações das pessoas são relações do próprio campo espiritual para a nossa evolução. Porque tem situações, humanamente falando, que é surreal a gente dizer, não, humanamente não dá para compreender, porque essa pessoa vivenciou essa dor tremenda. Não é? Mas só dentro de um campo espiritual para compreender se ela se enxergar dentro daquela situação ruim e dizer, né? Aqui eu aprendi para poder evoluir. Então, o campo de evolução também faz parte do campo da ajuda. Eu só consigo olhar para o meu pai, para minha mãe novamente, quando eu digo, para além de vocês, eu vou sem julgamento e sem condenar mais. Porque essa quinta ordem da ajuda, ela está interligada com nossa capacidade de não julgar mais o pai nem a mãe, humanamente falando, humanamente mesmo, gente. Daquilo que eles fizeram de mais pesados. Eu não estou falando aqui de um lugar de onde eu nunca vim, não. Eu já vim de situações difíceis sistêmicas. Situações pesadíssimas que até hoje ainda eu luto para me limpar essa memória. Então, eu estou falando de lugares onde eu conheço. E estou falando de capacidade de se ressignificar, onde eu sei também onde eu cheguei. A quem eu era e quem eu sou hoje. Como pessoa, como consteladora, escritora agora, né? Escritora. E, né? Então, aí, quem ainda não sabe, eu escrevi um livro, lancei há pouco tempo agora, é um livro sobre o meu método, baralho sistêmico. O nome dele é Baralho Sistêmico, Método com Bonecos para a Constelação Familiar. Então, assim, aqui eu trago um pouco dessa experiência de evolução, que tocou meu corpo, tocou minha vida e tocou minha alma, para que eu pudesse adentrar melhor a alma de cada pessoa que já chegou até a mim. E aí a gente formou um campo de força de curas. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se cale para sempre. Tem alguma dúvida? Está fechado, Oceanira. Nira. Microfone. A gratidão. Ah, tá bom. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, com certeza. Eu que agradeço. Então, a gente fica hoje com essas ordens da ajuda. Eu vou passar para vocês nos grupos, todos os grupos. Eu vou mandar 5 videoaulas que eu tenho sobre as ordens da ajuda. São aulas maravilhosas que vocês podem escutar, eu falar mais detalhadozinho, porque aqui a gente tem um tempo menor. Em cada aula eu dei meia hora, ou foi 40 minutos de cada ordem.
Então, eu vou passar para vocês, tá certo? Para vocês escutarem lá no meu YouTube. Diga, Fátima. Eu quero agradecer também. Estava com saudade das suas aulas. Menina, eu não sei se vocês sabem, eu caí da rede e fraturei a coluna em dezembro. E aí, menina, olha, é um sacrifício agora ficar sentada, gente. Vocês não têm noção. Eu ainda estou em processo de recuperação, tá entendendo? Na verdade, eu comecei a trabalhar há pouco tempo agora. Até então, eu estava sem trabalhar para não forçar muito. Só que com a volta ao meu trabalho aqui em Brasília, voltou a doer muito. Porque, além de eu fraturar a coluna, eu tive uma subluxação. A coluna andou. Então, teoricamente, teria que passar por uma cirurgia e raspar o cóccix, ou tirar ele todo. Só que eu estou com medo de fazer essa cirurgia, né? A pessoa fica receosa, né? Aí o médico disse, não, eu já fiz físio, fui inventar de fazer bicicleta aqui onde eu estou, e a bicicleta eu sou proibida a partir de agora, porque na hora que senta, que pedala, aí empurra mais o cóccix, né? Aí ficou doendo. Semana que vem vou bater aqui um exame, fazer um exame para ver se volta para físio. Mas, enfim, aí estou voltando agora, entende, Fátima? Por isso que eu tinha dado um tempo grande, que era todas as segundas, né? Eu vi a Ana, minha irmã, ela é fisioterapeuta, né? Ah, ela é físio também, né? Muito boa, né? Porque minha irmã não, mas a bichinha... Não, todo mundo fala bem dela mesmo, da Ana. Ah, obrigada. Depois você mandou uma mensagem para ela. Tá bom, vou mandar, com certeza. Tá bom? Então, gente, uma boa noite aí para vocês, tá? Que Deus abençoe. E até quarta que vem. Quarta que vem eu vou fazer um pouco mais, eu vou trazer o livro novamente, Beth, tá? Um beijo. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite. Obrigada.